Olá, bem-vindos! Vamos agora discutir um pouco um módulo complementar da disciplina de agronegócio e sistemas agroindustriais, focado especificamente sobre o agronegócio colombiano. Então, nesse módulo complementar, vou apresentar para vocês algumas informações relativas ao agronegócio colombiano, perspectivas macroeconômicas, microeconômicas e alguns aspectos relativos ao mercado e várias potencialidades que ainda não estão sendo exploradas. De maneira geral, pessoal, o agronegócio da Colômbia ele tem uma significância para a América do Sul, ele é bem posicionado em alguns produtos, mas de maneira geral, o principal ponto a ser destacado é a macroeconomia. Então, o que podemos dizer é que, na última década, a Colômbia apresentou um excelente desempenho macroeconômico. Ou seja, a Colômbia cresceu de forma adequada e as variáveis macroeconômicas foram bastante consistentes. Ou seja, na última década, o país se desenvolveu com taxas adequadas. Muito dessa expansão foi devido ao quê? A uma constante política econômica e agressiva promoção de acordos comerciais de livre comércio. Então, a Colômbia, nesse período, certamente negociou com os Estados Unidos e mais países esses acordos. E esses acordos permitiram um fortalecimento do comércio e, certamente, uma perspectiva de expansão das exportações e importações. De maneira geral, em 2011, o PIB da Colômbia foi de 328,4 bilhões de dólares, apresentando um crescimento de quase 6% em relação a 2010. Dado o cenário global, com várias perspectivas de crise na Europa, que acabam afetando o país da América do Sul, esse crescimento foi bastante consistente. E quando comparado com os países em desenvolvimento, podemos dizer que foi bastante adequado. Um outro aspecto a destacar na Colômbia é o processo inflacionário, que ele está bastante controlado. Então, em 2011, nós verificamos aí uma inflação de 3,7%, que significa um processo de elevação de preços bastante adequado e controlado. Um outro ponto fundamental para medir crescimento seria o PIB per capita. Nesse caso, o PIB colombiano está aí na ordem de 10.400 dólares per capita. Está muito próximo à média mundial. Logicamente que existem países com um PIB muito mais elevado, mas em nível da América do Sul, ele está, em termos globais, ele está bastante adequado. Ou seja, em termos macroeconômicos, nós podemos concluir que a Colômbia está no bom caminho. Ou seja, o governo vem tratando a macroeconomia de uma maneira bastante adequada e isso permite que no longo prazo haja um crescimento bem controlado do país. De maneira geral, como esse crescimento econômico ele está distribuído pela economia? Então a melhor forma de se medir isso é através do produto interno bruto. Dessa forma, e num contexto geral, nós podemos dizer o seguinte: a Colômbia hoje é a quarta economia da América Latina, a sexta das Américas e a 29ª do mundo, mas com um crescimento bastante adequado. A agricultura dentro do PIB representa apenas 7% de tudo que a economia gera. E isso está de acordo com o desenvolvimento econômico. Conforme a economia se desenvolve, certamente o setor primário ele começa a ter menor importância para aqueles setores, principalmente industriais e de serviço, que têm condição de agregar valor. Isso aconteceu no Brasil, aconteceu nos países da Europa, nos Estados Unidos e certamente também vem acontecendo na Colômbia. O setor industrial, nesse aspecto, responde aí por quase 40% do PIB e o setor de serviços responde por mais de 55% de toda a riqueza gerada pelo país em 2011. Então, de maneira geral, está bastante adequado e é um aspecto bastante similar ao do Brasil, onde o setor de serviços tem um peso bastante significativo. De maneira geral, estima-se que o agronegócio colombiano ele também tem um peso global próximo a 20%. Então, as economias mundiais, em termos de agronegócio, quando eu agrego toda a produção de insumos, a produção agropecuária e depois toda aquela adição de funções de comercialização para que o produto chegue até o consumidor final, agregando esse conjunto de atividades que gera a maior atividade econômica no mundo, estima-se que essa participação do agronegócio dentro da economia colombiana tem um peso de 20%, o que está bastante adequado em termos globais aí.
Outros indicadores econômicos também podem ser utilizados nesse momento para tentar, vamos dizer assim, avaliar o agronegócio colombiano. O que a Colômbia tem a sua vantagem? Primeiro, uma população, 43 milhões de pessoas, ou seja, é um mercado consumidor crescente. Se as condições macroeconômicas são dadas, significa que o mercado interno está crescendo de forma sustentável. Então, 43 milhões de pessoas é um mercado consumidor interno bastante interessante, que deve estar evoluindo, por consequência, tendo uma dinâmica de demanda e querendo consumir cada vez mais produtos diferentes. A força de trabalho colombiana hoje está em torno de 22,5 milhões de pessoas. Então, é um número bastante significativo. Nessa composição da força de trabalho, praticamente 18% está trabalhando na agricultura, 13% na indústria, e conforme já havia comentado anteriormente, pelo setor de serviços apresentar maior contribuição ao PIB, certamente ele vai estar demandando maior parte da força de trabalho, que hoje está em torno de 68% da população ativa colombiana. Taxa de desemprego, bastante aceitável, 10,8%. As exportações colombianas em 2011 foram em torno de 56,5 bilhões de dólares, as importações de 54,7 bilhões, o que gera um pequeno saldo comercial. Ou seja, logicamente que o crescimento econômico deve ter feito com que a Colômbia precisasse importar vários produtos e fatores de produção para poder, vamos dizer assim, dar atendimento ao seu mercado interno, enquanto que as exportações também estão crescentes, principalmente em vários tipos de fatores, que vão ser comentados posteriormente. Focando um pouquinho a agropecuária. Como é esse aspecto na Colômbia? Então, a agropecuária, como no Brasil, como nos Estados Unidos, como nos principais países desenvolvidos em desenvolvimento, historicamente sempre teve um papel-chave. Ou seja, a agricultura e pecuária, ela é o setor inicial que se desenvolve numa economia, primeiramente, e que permite, posteriormente, que o setor industrial e de serviços possa crescer. Então, na Colômbia, não foi diferente. Ou seja, a agricultura, a pecuária, historicamente, sempre representou um papel fundamental no sentido de ajudar a crescer a economia. A agropecuária colombiana, ela é bastante diversificada, com vários produtos agrícolas e pecuários. Dentre os principais produtos que nós podemos citar estão o café, a produção de grãos, frutas, flores, carne bovina, carne suína, camarão e produtos florestais. Ou seja, ela é diversificada e tem uma gama enorme de produtos que podem vir a ser explorados globalmente. Então, as potencialidades da Colômbia elas devem ser exploradas. Então, ao longo do curso, nós vamos ter toda a possibilidade de discutir essas nuances colombianas e planificar aqueles segmentos chaves que são mais importantes e que tipo de trabalho deve ser feito para que os mercados globais possam ser explorados. A agropecuária hoje, na Colômbia, tem um peso significativo, representa 21% das exportações. Ela utiliza praticamente 68% de todos os empregos existentes na área rural. E em termos de utilização de área, a gente possui a seguinte composição. 3,1% da área total agriculturável colombiana está sendo utilizada com agricultura, 34% utiliza pecuária, principalmente de forma extensiva, em pastagens. Existem ainda 6,3% da área com plantios florestais e os outros 0,9% são utilizados com outras produções. Então, de maneira geral, esse seria o contexto da agropecuária colombiana. Quais seriam, agora, as potencialidades? O que potencialmente o agronegócio, a agricultura e pecuária colombiana tem a seu favor para poder, de certa forma, ocupar um cenário global? Quais são as perspectivas de crescimento, de expansão? Quais são as potencialidades? Então, há um bom período já, a Colômbia vem desenvolvendo o chamado Programa de Transformação Produtiva Pública-Privada. Então, esse programa governamental, ele vem buscando determinar quais são os setores chaves a serem trabalhados para a Colômbia poder desenvolver esse mercado interno e ampliar as exportações. Dentro desse programa foram selecionadas aí 8 áreas industriais a serem avaliadas e desenvolvidas
e 4 áreas do agronegócio. Então, como havia comentado, os 4 principais setores agropecuária a serem desenvolvidos são a própria pecuária de corte, pela existência de grandes áreas de pastagens e por ter uma potencialidade de se produzir carne a pasto, ou seja, uma carne com custo barato. Então isso gera um diferencial, uma vantagem comparativa e competitiva que a Colômbia pode vir a explorar no mercado global. O mercado de cacau é outro mercado bastante interessante. O mercado de óleo de palma, para a produção de biocombustíveis ou para a exploração de óleo. E o mercado de camarão. Então, esses são os 4 setores a serem explorados. Então, da área total da Colômbia, dos 114 milhões de hectares, aproximadamente 27%, o que dá 30,8 milhões de hectares, são terras agrícolas. Ou seja, com clima tropical, tem altitude, ou seja, tem uma dinâmica de solos bem possível de ser explorada com várias atividades. Nos últimos anos, analisando o agronegócio colombiano, nós podemos verificar que está existindo uma crescente expansão da produção agropecuária em segmentos bastante importantes e também está acontecendo uma mudança do perfil produtivo. Então, a Colômbia hoje vem reduzindo, de certa forma, a produção de lavouras temporárias e ampliando as lavouras permanentes. Então, nos últimos anos, está havendo uma troca de um certo nível de atividade para outro. Com relação à agricultura, o que nós podemos comentar inicialmente? Então, a agricultura ela ocupa hoje 3,1% da área total da Colômbia, que são os 114 milhões de hectares. A produção de grãos, a produção agrícola, é estimada em 27 milhões de toneladas. Logicamente, quando se compara com a produção brasileira e norte-americana, ela pode parecer pequena, mas ajustada ao tamanho da Colômbia, ela está bastante adequada. Mas o importante é o seguinte, existe um grande potencial de haver expansão, principalmente de soja, grãos, produção de cana-de-açúcar, café e demais culturas que são estratégicas. As lavouras permanentes nesse contexto estão ocupando hoje 18 milhões dos 27, o que significa 66% da área total com a agricultura da Colômbia. E nessas áreas de lavouras permanentes, nós podemos destacar a produção de cana-de-açúcar, ocupando 23% da área, a produção de frutas tropicais, 21%, e a produção de banana também com algo ao redor a 20, 22% da área colombiana. Relativamente às lavouras temporárias, a área hoje atualmente utilizada é de cerca de 9 milhões, a produção é de cerca de 9 milhões de toneladas, o que significa aí 34% dos 27 milhões. Nesse contexto, destaca-se o arroz, com uma participação de 30% sobre esse total, produção de batatas, 30%, e os demais vegetais complementando esse volume de produção destacado. Outro ponto a considerar seria o seguinte, entre 2005 e 2009, as lavouras permanentes se ampliaram em 8% e as lavouras temporárias em 16%. Lembrando que está havendo uma transição entre as temporárias no sentido das permanentes. Quer dizer, está havendo uma planificação em busca de ocupar alguns mercados ainda que são crescentes. Com relação ao mercado pecuário, nós podemos dizer o seguinte, que na Colômbia existem hoje cerca de 167 mil propriedades rurais produzindo pecuária. O rebanho de produção está ao redor de 26 milhões de cabeças e bastante estabilizado. Esse número ele não tem se alterado muito no tempo, então esse é o tamanho efetivo do rebanho. Essa distribuição pelos departamentos é mais ou menos a seguinte, 40% desse rebanho está nos departamentos do Atlântico, Bolívar, Córdoba e Madalena, e cerca de 15% nos departamentos de Boyacá, Meta e Arauca. São aquelas regiões que têm, certamente, maior potencialidade de ter pastagem, né, por consequência de explorar a produção pecuária. Então, hoje a pecuária, de maneira geral, ela vem ocupando cerca de 34% do território agropecuário colombiano. A área de produção pecuária também é um setor estratégico-chave, que certamente a Colômbia está desenvolvendo através de novos tipos de raças que estão sendo levadas para a Colômbia, através de manejo de insumos modernos, ou seja,
É um mercado dentro do agronegócio colombiano que tem certamente uma potencialidade muito grande de se expandir.